Oi, gente, vocês gostam de filme? Eu não ligo pra filme, eu tenho preguiça de assistir filme. Só que tá todo mundo falando sobre esse tal desse filme Obsession. Gente, você abre um buraco, um bueiro, sai uma pessoa falando assim: nossa, melhor filme do ano, hein? Top 10 filme do ano, hein? Caralho, muito bom esse filme, hein? E deve ser, carambolas, 1h45, um link estranho que eu encontrei aqui no Twitter. Acho que vai dar, hein? Vamos dar. Lara, vai ter spoiler, meu filho, eu tô literalmente contando a história do filme. Vai ter que estar tendo spoiler. E eu também quero só falar valeu aí pros membros. Tamo junto, membros. É os guri membros. Amanhã vai ter vídeo pra vocês. Hoje não teve porque eu não consegui pensar em nenhuma pauta interessante. É isso, mas daí vocês... Gente, você tem que entender meu lado. Tá, mas vamos começar com o filme. Bom, o filme começa com o Bear, que é o nosso personagem principal, se confessando. A gente meio que não entende nada, mas a gente olha pra cara dele e ele é idêntico ao Charlie Kirk. Então a gente já imagina que coisa boa dali não vem, entendeu? Ele é aquele tremendo virgem fia da puta. Aquele fia da puta mesmo, sabe? Acho que todo mundo conhece um Bear, assim. Nossa, assim, me deu flashbacks de guerra esse mano. Mas enfim, ele tá ali se confessando e a gente percebe que ele não tá se confessando pra quem ele realmente gosta. E sim pra uma garçonete do lugar que ele tá almoçando com o seu melhor amigo Ian. Então eles estão ali, né? Ele e o Ian, ele falando as coisas que vem no coração dele e o Ian tá falando: meu mano em Cristo, quanto mel, você tá sendo dengoso demais. A Nick não gosta de nada disso. A Nick é do vamos ver, entendeu? Então faz assim, Bear, cala a boca e só chama ela pra um barzinho. E daí o Bear fica assim: meu, mas eu sou uma pessoa... Eu amo ela, cara, eu quero me confessar de uma maneira bonita. E o melhor amigo dele falando: cara, não, entendeu? Eu só chamo ela pra sair, beber um drink e é isso. Então o Bear fala: tá, tudo bem, vou chamar ela só pra tomar um drink e tamo junto. Corta a cena, a gente vê o Bear entrando na sua casa. No que ele tá entrando na casa dele, a gente vê um gatinho deitado. Você pensa: ai, que bonitinho, o gatinho tá dormindo, o gatinho tá descansando, o gatinho... Não, gente, o gatinho foi de uma dessa pra melhor. O gatinho do Bear morreu. E daí ele chega, ele olha: meu Deus, Sandy, o que tá acontecendo? Ele já começa num desespero, ele olha pra trás, ele vê que o gato comeu uma caralhada de remédio que ele tinha. Ele fica numa situação deplorável, numa situação desgraçada. Meu Deus, meu gato! E ele vai para a cama deitar e sofrer. No que ele tá deitado sofrendo de luto pelo gato, a Nick, que é a menina que ele gosta, liga pra ele. E daí ele... Eu vou ter que atender, né? Então ele atendeu a Nick e falou: e aí, Nick? E a Nick falou: seguinte, você vem hoje de noite lá no nosso rolezinho que a gente dá toda quarta-feira lá? Porque é o seguinte, eu tenho que te contar uma coisa. Tenho que te falar uma coisa. E daí, nisso, ele já levanta e já fica: não, peraí, pode me contar, conta pra mim. O que você tem pra me contar? Pode me contar aqui por telefone mesmo. Porque assim, tô passando por uns negócios meio ruins assim, então não queria sair, entendeu? E daí nessa parte ela fala alguma coisa que eu não entendi, porque tava em inglês e eu não entendi essa palavra que ela disse. Mas não muda nada na história, tá? Pelo que eu entendi, talvez ela fosse se demitir. Era isso? Eu acho que ela ia se demitir, tá? E daí ela fala tipo assim: vou me demitir, um negócio assim, vamos supor aqui, gente, que ela fosse se demitir. E daí ele fala: então a gente tem que aproveitar nosso tempo junto, vou fazer o seguinte, vou ir te encontrar nessa noite no bar com todos os nossos amigos pra gente conversar, que nem a gente faz todas as quarta-feiras. E daí, no final da conversa, um pouquinho antes dela desligar, ela fala: puta que pariu, quebrou aqui meu colar de cristais. Gente, é o virgem filha da puta e a pick me girl desgraçada. Cristal, tarô, sua desgraça. Gente, isso aqui tá me dando um nervosismo, isso aqui tá me dando nervosismo. Dela fala: ai, caiu meu cristal, meu Deus. E dele pensa: poxa, vou comprar um cristal pra minha Mona, ela vai amar, ela vai ficar completamente, loucamente apaixonada. E fica por isso. Então, corta a cena, a gente vê o Bear entrando em uma loja mística, uma loja maneira, com coisas, né, de bruxas e coisas do gênero. Daí, ele chega lá, ele fica catando umas coisas. A mulher que tá lá no balcão, ela tá meio conversando no telefone, tá cagando e andando. Gente, fim do expediente, esse fudido entra lá pra comprar bagulho de cristal, vai a merda também, né? Enfim, daí... Ai, tô com uma alergia. Ele começa a olhar as coisas, não encontra nada que ele gosta, até que ele encontra um treco lá no fundo,
que é tipo assim, faça um desejo. É uma caixinha escrita, tipo, faça um desejo. E daí ele olha, tipo assim, o que é isso aqui? O que é isso aqui de faça um desejo? E daí ela diz, isso aí o povo compra porque é tipo um treco colecionável. Só que, ó, se você comprar, não é pra vir reclamar depois, porque o povo compra e vem reclamar. E daí reclamar do quê? É reclamar porque dá certo ou porque não dá certo? Não, peraí, não entendi. E daí fica aquela, é porque dá certo, a gente não é mentiroso, kkk. E ele assim, tá bom, vamos ver se dá certo mesmo. E fica tipo um clima de piada, um clima de humor. Então ele comprou o negócio, cortou a cena, eles estão tudo num bar. Na mesa do bar está o Bear, a Nick, que é a menina que ele gosta, o Ian, que é o melhor amigo dele lá do início do filme, lembra? E a Sarah. A Sarah é também, tipo, eles são meio que um grupo de 4 melhores amigos, assim, e eles todos trabalham no mesmo lugar, e pelo que eu entendi, eles também estudaram juntos na escola, então eles já meio que se conhecem há bastante tempo. Então, estavam eles 4 lá, e tava a Sarah e a Nick conversando alguma coisa, dando risada, enquanto isso, o Ian, melhor amigo do nosso personagem principal, tava tipo assim, chama ela pra sair, chama ela pra tomar um drink, eles estavam nessa. Então, a Nick percebeu que tinha alguma coisa esquisita e ela falou, gente, tô indo lá buscar uns drinks. Nisso que ela levantou, o Bear levantou atrás, né, e foi com ela e deles tiveram uma conversa. E, gente, enquanto eles estavam esperando o bartender pra fazer um pedido, eu achei que rolou um clima entre eles. Na minha cabeça, eles estavam, tipo, meio flertando, tava uma coisa, dando risadinha e tal. Só que nisso, o Bear completamente meio travadão, assim, mas eles estavam num clima, entendeu? Eles estavam num clima. Daí, quando ele foi pedir, assim, vamos... Chegou o Ian, melhor amigo dele. Chegou o Ian, falou, que vocês estavam conversando, aquelas coisas, que vocês estavam falando. E daí o Bear já, assim, bucetou inteiro, falou, não, nada. E acabou a noite com esse clima desagradável. Ficou tipo uma sensação de quero espirrar, mas não consigo, porque o Bear claramente queria pedir ela pra sair, só que não tava conseguindo porque ele tava com vergonha. Então ficou esse vai, não vai, e eles decidiram ir para outro bar. Nisso que eles saíram pra ir para outro bar, a Nick falou, gente, seguinte, não quero mais, quero ir pra casa, tô cansada, deu, tipo assim, vamos parar com isso, tô cansada. E todo mundo ficou, não, Nick, vamos sair, a gente tem que sair bebendo. E a Nick falou, não, ponto final, alguém me leva pra casa. Então o Bear falou, Nick, eu te levo pra casa, não tem problema, eu nem queria sair mais beber mesmo, então tipo assim, pode ficar tranquila. Então ela falou, tá bom. Nisso que eles estão no carro indo para a casa da Nick, eles começam a ter uma conversa meio desconfortável, assim, tipo, como que eu vou explicar isso? Ela descobre que o gato dele morreu, dela fica meio assim, deles entram num clima meio pensativo, dela fala, eu quero seguir o meu amor, e dele fala, como assim amor? Você tá apaixonada? E ela, sim, apaixonada pelas coisas que eu quero fazer, pelos meus sonhos que eu quero seguir, não sei o que lá, e daí fica uma coisa meio assim, e daí como ela quer fazer várias coisas e tal, depois ela fala, você é a única pessoa que eu consigo conversar sobre esse tipo de coisa, principalmente das pessoas do trabalho, tipo, você não é só uma parede sem nenhum conteúdo, não sei o que lá. Cara, e é por isso que eu falo que ela é, tipo, a Pick Me Girl, porque, velho, ela fica meio que dando trela pra ele, só que ela não quer nada com ele, e daí fica esse clima desconfortável que, tipo, para de dar trela, minha filha, por favor. Para de dar trela pro Charlie Kirk. Porque daí ele fala, eu te comprei um presente. E ela diz, não acredito. Que merda, né? Que tu me comprou um presente. E ele fica, que reação esquisita. E eles ficam nesse, ai, meu Deus, que clima de merda. Então ela olha pra ele e fala, Bear, você sabe, né, que a Sarah gosta de você. E ele fica tipo, não, ela gosta de mim como amiga, né? Nada mais do que isso. E a Nick fala, não, é muito óbvio que ela gosta de você. Eu, por exemplo, não deixo óbvio quando eu gosto de alguém. Ele tenta flertar. Gente, já tá um clima horrível, tá? Isso aqui já tá uma desgraça, já é uma cena longa, já é uma merda. E daí ele tenta flertar, daí ela não engaja, daí ele tenta fazer piada, daí ela acha horrível, daí fica uma situação horrorosa. Enfim, ela pergunta, você gosta de mim? Porque se você gosta, essa é a hora de você me contar. Sim, gente, do nada. Tipo, eles estavam nessa desgraça desconfortável e ela solta uma dessa. Se você gosta de mim, esse é o momento. E ele fala, eu acho que nós somos bons amigos. Então, é a desgraça,
é o quinto dos infernos, final boss, assim, porque é o filho da puta desgraçado e é a maldita sem vergonha. Olha, gente, que raiva. Aqui eu já tava com ódio. Então, eles chegam na casa dela, ela pega, vai embora, vai pra sua casa, né? E ele percebe que ele não conseguiu dar o presente, tá aquele clima de merda, ele não conseguiu nem chamar ela pra sair, nem se confessar, não conseguiu porra nenhuma. Então, ele vai lá e faz um pedido. Ele pega um negocinho, ele quebra o negocinho, e enquanto tá tocando a musiquinha, ele fala: eu quero que a Nick me ame mais do que ela ama qualquer outra coisa nesse mundo. Então, gente, aqui é muito engraçado, porque, tipo assim, ela tava lá na porta da casa dela e ela para, assim, e daí ela volta pro carro, e nisso que ela volta pro carro, ela já tá completamente esquisita. Ela tá meio lobotomizada, assim, ela pergunta: mas tu não tinha um presente pra me dar? E ele fala: ai, não, perdi o presente, esqueci em casa. E ela: ai, tá bom, então você não quer dormir aqui? E ele, tipo: não quero dormir aqui, o que tá acontecendo? E ela, tipo assim... começa a andar, começa a entrar no carro dele, assim, e ele: meu Deus, o que tá acontecendo? Nick, tá tudo bem? O que tá rolando? Daí, nessa hora, ela meio que tem um lapso e ela fala: meu Deus, o que tá acontecendo? Que coisa estranha. Mas daí ela volta pra lobotomia total dela e ela realmente entra no carro e fala: cara, vamos pra sua casa. E ele pergunta por quê, e ela diz: eu não consigo ficar sozinha, porque o meu pai tá com câncer e ele tá morrendo, e quando eu pisei dentro da minha casa, eu lembrei disso e eu não tô conseguindo dormir direito, então eu preciso ficar com você na sua casa pra eu conseguir dormir. Ok, faz sentido, tudo bem. Então eles foram para a casa dele, e no que ela entra, ela meio que começa a farejar a casa e fala, tipo: meu Deus, que cheiro bom, a casa tem o seu cheiro, que delícia, não sei o que lá. Gente, isso, gato morto dentro da casa, tá? Então ele fala: tá, pode dormir aí, que eu vou dormir na sala. E ela diz: não, dorme aqui comigo. Então ele senta na cama, ela tira a camiseta, fica um clima meio de bosta. Gente, o tempo inteiro um clima de merda esse filme, tá? Falar pra vocês assim, ó, que é um desconforto, assim, que dói, assim, um negócio assim. Ele pergunta: Nick, você tá bem? Ela fala: ai, pelas circunstâncias eu até que tô bem. E daí eles ficam num papinho, e daí eles começam a se olhar, e daí ela tá só de sutiã, e blá. Eles se beijam. No que eles se beijam, assim, depois de uns 5 segundos, ela empurra ele e ela dá um grito. Tipo, ela tem um surto, assim, e depois ela levanta e lobotomiza de novo, volta ao normal. E daí ele fala: Nick, que porra foi essa? Que aconteceu? Você que me beijou, tipo, o que rolou? E ela: meu Deus, me desculpa, eu tive um ataque de pânico. Assim, eu tô muito nervosa por causa do meu pai, não sei o que lá, deita aqui comigo, deita aqui comigo. Ela também dá uma chorada, assim, um desespero total, então ele fica meio assim, e daí ele vai lá e dorme em outro lugar pra não dormir na mesma cama que ela. Então, no meio da madrugada, ele levanta e vai pesquisar sobre esse One Wish aí, porque ele tá, assim, meio cabreiro: o que é isso, o que eu acabei de fazer, as coisas estão esquisitas, porque ele já tava percebendo que tá muito estranho, e ele encontra, tipo, um Reddit, assim, que as pessoas estão falando: gente, não comprem, é real, eu tô usando, tipo, eu usei, aconteceu tudo real comigo, não sei o que fazer, caralho, não tem volta, puta merda, não compre essa porra. Nisso ele tá com o cu na mão, então ele volta, deita na cama com ela, dorme, acorda no outro dia, não tem ninguém do lado dele. Ele já pensa: fudeu, né? Agora deu caralho mesmo. Ele vai caminhando até a sua cozinha e lá ele encontra o gato no meio da cozinha, tipo com umas velas em volta, tipo um pequeno velóriozinho pro gato, assim. Gente, as pessoas acharam essa parte muito bizarra. Eu não achei tão bizarra, não. Gente, o gato tá no meio da cozinha morto. O que ela vai fazer? Tipo, tu não enterra o gato de uma pessoa aleatória. Tipo, mas sei lá, deixar uma vela ali, fazer uma oração, sei lá. Bom, enfim. Ele vai pro trabalho junto com a Nick, né? Porque eles trabalham no mesmo lugar, então eles vão pro trabalho. Quando eles chegam lá, o Bear vai direto no amigo dele, Ian, né? Ele chama o Ian pro canto e fala assim: meu, a Nick tá muito estranha, alguma merda aconteceu, porque ela tá esquisita pra caralho. E daí o Ian fala: meu, tipo, mas que rolou? Tu levou ela pra tua casa, né? Vocês coisaram, o que tá acontecendo e tal. E daí o Bear falou: não, meu, tipo, o pai dela tá morrendo e ela surtou completamente. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo com essa menina, mas ela não tá bem. E daí o Ian fica: meu, talvez ela tenha voltado a usar droga, lembra que ela usava droga pesada e tal, talvez seja isso que tenha acontecido. Mas assim, sei lá, né? Fica de boa e vê o que rola. Pergunta pra ela depois o que aconteceu. Então o dia termina, ele volta pra casa. Quando ele tá lá na casa dele, pesquisando sobre
drogas pesadas e as drogas que ela poderia ter usado, ela bate na porta. Então ele abre a porta e, gente, é muito engraçado, assim, que é um filme de terror, né? Então, às vezes, quando ela tá, tipo, 100% possuída, assim, ela fica na sombra e daí tu não consegue enxergar direito o rosto dela, porque ela fica no escuro. Gente, eu achei isso muito incrível, porque daí meio que o rosto dela vai distorcendo, só que não distorcendo mesmo, tipo, é só um pouquinho, é só pra ficar um pouquinho bizarro, sabe? Eu achei isso muito top, muito incrível. Ela fala, Bear, seguinte, ontem eu tinha usado MDMA, eu tava drogada, eu peço desculpa, aí eu sei que eu agi de uma maneira muito esquisita. E daí ele fala, tudo bem, meu, todo mundo erra, a gente segue em frente, é isso aí, tamo junto. E ela diz, mas quer saber? Eu sei que você gosta de mim. E ele fica, não, peraí, como assim? E daí ela diz, mas quer saber? Eu gosto de você. E daí ela fala sobre gostar dele, e depois no final ela pergunta, você gosta de mim? E daí ele fala, sim, meu, eu gosto. E daí, aqui aparece, tipo, um videozinho, assim, tipo, uma ceninha deles juntos fazendo várias coisas, assim, um casal super lindo, deles tocando guitarra junto, eles assistindo o filme junto, eles juntos. Gente, assim, top 10 casais do ano. Se tivesse parado aqui o filme, eu acho que seria um filme de romance, mesmo a parte esquisita, tipo, eu acreditaria que ela tava drogada, sabe? Tipo, e seria um filme de romance. E daí, eles estão lá, jantando juntos, eles estão conversando, eles estão fazendo piadinha, ele tá dizendo que, eu sou um crítico gastronômico, e ela dando risada, aquelas coisas de início de namoro e tal, e não sei o que lá. Nisso, o Ian liga para o Bear. O Bear desliga o telefone, eles seguem conversando, e o Ian liga de novo. E daí ele fala, não, peraí, o Ian não ia me ligar 2 vezes por nada. Então ele vai lá e atende o telefone. Nisso que ele atende o telefone, o Ian fala, meu mano em Cristo, eu vi o pai da Nick. Ele não tá com câncer, ele não tá mal, ele não tá porra nenhuma, ele tá super bem. Por que ela mentiu sobre isso? E daí, o Bear já ficou meio cabreiro, assim, porque, eita, ele sabia que tinha coisa estranha acontecendo. Ele não tinha contado que tava tão estranho o negócio. E ele sabia que tinha alguma coisa, e daí ele ficou meio assim, não sei por que ela mentiu. Porque, gente, ela chorou desesperada falando sobre o pai dela. No carro, ela se joga, assim, e chora de uma maneira horrível. Então ele ficou, não, peraí, como assim é mentira? Volta, né, pra mesa deles e pergunta, Nick, seguinte, por que tu mentiu sobre o teu pai? Tipo, eu descobri que tal, não aconteceu nada. E daí ela fala, não. E ele assim, e deu o quê? Não o quê? E daí ela começa, não. Nisso ela levanta da mesa e o restaurante inteiro olhando e ela, não, você tá estragando o nosso date porque você tá falando sobre isso, blá, 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 não. E daí ele, calma, Nick, senta aqui. Não. What? No, don't do that! I thought we were having a nice day! We are. Sit Why down. does it matter? I thought we were having a nice We are. day! We are. It's okay. Ele fala, não, é só porque eu queria saber. E daí ela falou, isso importa agora no nosso date? Não tá bom o nosso date? E daí ele fala, tá bom sim. E daí ela diz, tá, então não fala mais sobre isso. E ela voltou a ficar bem, tipo, voltou a ficar normal, feliz. E ele ficou, caralho, que porra que tá acontecendo? Depois disso, eles vão pra casa, daí tem um jumpscare deles coisando. Eu não vi essa cena, todo mundo fala que é bizarra. Eu fechei o olho. Quando eu vi uma bunda branca, eu já fechei o olho. Assim, não. Assim, é bem rapidinho, tipo, 3 segundos. Já foi o suficiente pra eu não querer saber de nada disso, não. Tá, daí, gente, essa parte é a parte, acho que, mais assustadora do filme. Porque, assim, ele acorda e olha, assim, pros cantos do quarto. Nick, tu tá aqui, Nick? Cadê a Nick? Gente, cadê a Nick? E daí a Nick tá no canto do quarto, mas não dá pra ver ela. Tipo, ela só fala, tô aqui. E daí ele fala, tá, Nick, sai daí, o que você tá fazendo aí no canto? Ai, o que você tá fazendo aí no canto, Nick? E daí ela assim, não, volta a dormir. E daí ela vai, tipo, pra uma sombra e o rosto dela começa a coisar. Mas, tipo, que nem eu disse, não muda muito. Só dá, tipo, umas derretidinhas assim, escrota. E daí
ela começa a chorar muito, assim, mas chorar. E eu tive um sonho, não sei o que lá, o que ela fala. Um treco extremamente bizonho. E daí ela fala, volta a dormir, Bear, volta a dormir. E daí ele, meu Deus, vou voltar a dormir então. E daí ele deita, assim, e ela deita junto. E daí aqui ela já tá normal. E daí ela começa a gritar com ele, você não me ama, você não me ama. E daí ele fica assim, não, eu te amo sim, né? Ele completamente cagado de medo já, né? E ela deita e dorme, como se nada tivesse acontecido. Gente, foi uma coisa extremamente bizarra essa cena, tá bom? Ela sai lá do canto, tipo, distorcendo total, gritando, berrando, chorando. Um choro desesperador, assim. E vem e deita do lado dele, começa a gritar do lado dele, um negócio... Então, né, ele fica muito chocado. E quando ela dorme, ele pensa assim, vou dar uma saidinha aqui, recuperar as energias. No que ele tá saindo, ela olha assim e fala, stay! Tipo, ela dá um gritão, tipo, fica aqui! E daí ele, tipo, se caga, ele fica paradinho, ela abraça ele, eles dormem juntinho. Gente, que romance lindo. Isso aqui, o puro suco do relacionamento abusivo, eu amo, gente. Se não for pra ser assim, eu nem quero. Daí eles acordam, ele vai no banheiro, ele olha que tá faltando um pedaço, assim, ele tá com uma calvície, assim, ele pergunta, ô, Nick, tu cortou meu cabelo? Nick, tu cortou meu cabelo por acaso? E ela fala assim, sim, cortei. O que tem? E ele fala, só não corta mais, tá bom? Não corta mais no meu cabelo? E ela fala, tá bom, desculpa, ó. Mas eu fiz lanchinho pra você. Fiz almocinho pra você, pode levar seu almocinho no trabalho. E daí ele fala, ai, tá bom, Nick, obrigada por fazer almoço pra mim. E daí ela fica assim, ai, eu tô muito chateada que hoje eu não vou trabalhar. Eu queria ter pego folga junto com você, pra gente poder ficar junto, tipo, o nosso dia inteiro de folga. E nesse ele vai virando, e ele vai ficando desesperado assim pra câmera. E você fica, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Gente, no que vira pra porta da casa dele, ela passou silver tape na porta inteira. Ele não consegue sair de casa. E ele agindo assim como se nada tivesse acontecido, assim, tudo bem, não tem problema, Nick. Eu pego outra folga, Nick, eu dou um jeito aqui. Daí ele começa quebrar, cortar assim, isso aí, não tem problema. E ela fala assim, ai, amor, se você não tá conseguindo sair de casa, se você tá tendo problema com a porta, às vezes é melhor você ficar aqui comigo. E daí ele diz, não, eu dou um jeito, fica tranquilo. Nick, aqui, ó, papai manda, papai dá um jeito, papai consegue, eu vou sair dessa porta assim. E daí ele pega e vai até o trabalho. No que ele tá no trabalho, ele tá lá sentado, né, daí ele pega a lancheirinha dele, daí ela botou 2 fotinhas assim, daí numa fotinha ela colocou assim, você. E na outra foto é uma foto deles juntos, mas ela escreveu, não sou eu, na foto. E daí tu fica num clima meio assim, só que ele finge que não aconteceu. Ele continua olhando, tipo assim, ai, meu Deus, finalmente uma thread wife pra mim fazer almoço. Ele tá, tipo, super feliz e tal. E nisso chega a Sarah. Lembra da Sarah, que era a outra menina lá do grupo e tal? Ela sentou do lado dele, e daí eles ficaram meio de conversinha, assim. Daí a Sarah começa, ai, meu Deus, é muito estranho que tu e a Nick agora estão namorando do nada. Tipo, vocês nem se conheciam direito, um negócio meio esquisito, assim. E daí ele fala, mas é que... foi rápido, mas a gente se gosta. E daí nisso chega um velho assim com uma carta. E ele entrega pra Sarah. E daí a Sarah fala, eu, tentei entrar em várias faculdades. Só tem mais 2 que ainda não me responderam. Eu ainda não fui aceita em nenhuma. Talvez agora eu seja aceita na faculdade de artes e música lá que eu quero. Então eles sentaram juntinhos assim. Ela abriu a carta. Ela não foi aceita. E daí eles meio que, tipo, se aconchegam um no outro. E dela fica falando sobre, ai, meu, que merda, tá difícil, não sei o que lá. Nisso, ele começa a comer, né, o sanduíche que a Nick tinha feito pra ele. E daí fica aquele clima meio que eles estão, tipo, sofrendo junto e tal. E daí a Sarah, pra fazer uma brincadeira, assim, pega a tampa do pote dele e lê um post-it que a Nick tinha deixado. Nesse post-it tava, tipo assim, qual o veredito? 2 pontinhos, gato. E daí a Sarah fica assim, como assim gato? Não entendi, que piadinha é essa? Meu mano em Cristo, na hora que esse fudido olha pro sanduíche, ele não tinha olhado até agora pro sanduíche, no que ele olha pro sanduíche, é uma carne podre do gato dele, assim, com os pelinhos do gato dele. Daí ele vomitou, né? Aquelas coisas, ele passou mal. Então, acaba o dia de trabalho, ele vai pegar uma carona com um amigo dele, o Ian, e o Ian olha pro Bear e fala assim, gente... não vai dar.
Não, ele olhou pro Bear e falou, cara, assim, ó, seguinte, a Nick claramente tá passando por alguma coisa esquisita e eu acho que você tá se aproveitando dela, porque que assim, ela não tá batendo bem da cabeça e tu tá namorando com ela, sendo que tu já gostava dela, será que tu não tá se aproveitando de um momento de vulnerabilidade da menina, coitada? E ele falou assim, não, cara, não tem nada a ver com isso e pá, não sei o que lá. E o Ian, meu, esse relacionamento de vocês tá meio abusivo, tá meio tóxico, tá esquisito, tá estranho. E o Bear só assim, não, cara, tá tudo de boa, fica tranquilo, amigo, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Então o Ian fala, ó, hoje de noite vai ter uma junçãozinha, uma festinha, só os meninos, só os garotos. Você faz o seguinte, você vai sem a Nick, tá? Vai só você sem a Nick e vamos ver se o relacionamento de vocês é de boa mesmo ou não. Então o amigo, né, sai do carro. Fica lá só o Bear no carro. E ele fica ali meio ensaiando como que ele vai falar sobre o sanduíche de gato com a Nick. Ele fica assim, pô, você não pode cozinhar meu gato. Pô, você não tem... Ele fica, tipo, se olhando no espelho e falando com ele mesmo. Até que ele pega no bolso, assim, a caixa do Make-A-Wish. E ele vê que tem um saque. E daí ele... né, vou ligar pro saque, né, do Make-A-Wish, né. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa, né. Então ele liga. No que ele liga, não é tipo um robô que atende ele, né? Uma pessoa normal de saque, assim. Não. É um humano normal. É como se ele tivesse ligado pra um amigo, assim, o cara entendeu. E aí, né? O que tá rolando? E ele falou, ó, seguinte, deu merda, né? Eu não consigo trocar meu desejo, porque fudeu aqui, né? A menina tá completamente lobotomizada, tô na merda, tô fudido. O negócio tá esquisito, o negócio tá estranho. O que eu faço? E o cara falou assim, ó, não tem o que fazer. Se fudeu. E daí ele começa, mas não tem que fazer, não tem que fazer. E no final, ele ainda fala, ó, você quer ouvir a Nick? E daí ele diz, sim. E daí, cara, só dá pra ouvir alguém se esgoelando no grito, no fundo, tipo assim, a Nick... se esgoelando no grito. E o cara desliga. Gente, nessa hora gelou meu cu de um jeito. Foi um negócio completamente assustador. E daí, né, isso acontece, ele já fica completamente abalado. Ele entra em casa. No que ele entra em casa, assim, gente, no momento que ele saiu pra trabalhar, a Nick tava em pé, dando um sorriso. Quando ele voltou, a Nick tava em pé, dando um sorriso igual. Ela voltou normal, tipo, quando ele chegou, ela tava tudo vomitada, ela tava mijada, ela tava cagada, ela tava, tipo assim, tudo frio, porque ela não tinha se mexido. E ela meio que passou mal. E ela voltou, meu Deus, amor, desculpa, não sei o que aconteceu, eu tô mal, desculpa, eu vou tomar um banho, eu tô muito nojenta, eu sei... E ele assim, caralho, né, que porra que tá acontecendo? Ela tava tomando banho, ele ficou do lado de fora, tipo assim, pô, amor, tu não pode cozinhar o gato, né, meu gato que morreu e tal. Tá bom, ok, desculpa. E daí, depois ele falou assim, vai ter uma festa só dos meninos na casa do Ian. Nisso, fecha, assim, o registro do chuveiro, assim, na hora, pá! Tá! E ele assim, caralho. E daí ele disse, eu acho que eu vou sozinho, assim, sem nenhuma... Porque não vai ter mulher. E ela começa a gritar, como assim? Isso é ela dentro do chuveiro. E daí ela começa, não, porque eu acho engraçado que a Sarah me falou que ela ia ir, então não vai só mulher. E daí ele fala, calma, não tem problema. Foram os dois para a festa. No que eles chegaram lá na festa, o Ian já falou assim, eu sabia que tu ia trazer ela. E chegando lá, realmente, a Sarah tava lá. E daí, né, fica aquele clima já desconfortável, mas não tem problema. Eles sentam tudo em roda pra eles jogarem um joguinho, que é tipo um Jenga, assim, que cada peça que você tira tinha, tipo, uma prenda pra você pagar, assim, na frente de todo mundo. A Nick vai lá, pega uma peça, e eu não entendi direito o que ela tinha que fazer, mas eu sei que ela levantou e ela, tipo, contou a história de um livro que ela tava escrevendo. E claramente era sobre um negócio extremamente bizarro com o Bear. Então todo mundo ficou muito desconfortável com o que ela falou. E daí ela sentou e fingiu que nada aconteceu. E daí todo mundo, tipo, tá bom, tudo bem. Bear, é tua vez. Daí o Bear vai lá, pega uma peça. E na peça tá escrito, beije a pessoa que tá na sua esquerda. No que ele olha pra esquerda, tinha a Sarah lá. Gente, essa é a parte mais bizarra, assim, das bizarrices que ela fez. A Nick levanta. Gente, ninguém falou um pio, tá, nessa cena. A Nick levanta. Empurra a cadeira da Sarah pra trás. Com uma cara assim, ó. Ela vai do lado do Bear. Ela fala assim, ó. Pra ele.
depois que eles deram um beijo, ela levanta e fala: eu amo você! E ninguém aqui... E daí ela começou a gritar: ninguém aqui entende o nosso laço e como a gente se ama e ninguém nunca vai entender. E daí todo mundo ficou tipo assim, tá, né? E daí ela: a gente, eu tava brincando. Depois ela falou: eu não tava brincando, não. Gente, o clima, a situação, o silêncio. E daí todo mundo falou, tipo, tá, vamos beber um shot aqui. Nisso, ela começa a gritar. Ela vai pra um lado, pro outro, ela cai. Pum! Ela levanta. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Alguém me salva, alguém me escuta. Lá, pum! Cai de novo. Levanta, pega uma garrafa que tinha. Pá, na mesa, quebra, se dá que na cabeça. Pum! Gente, o que aconteceu? O que foi isso? O que tá acontecendo? O Bear levou ela pro pronto-socorro. Depois eles foram pra casa. Em casa, eles começaram, né, a dar uma conversadinha mais séria, porque isso foi esquisito pra cacete. No que eles estavam conversando, o Bear falou: Nick, eu acho melhor tu dormir na tua casa, porque, eu tô precisando de um tempinho só pra você, eu preciso de um tempinho só pra mim. Nisso, ela levantou, ela começou a chorar, desolada, desesperada, e ele começou a gritar com ela, falando: você precisa voltar a ser a Nick, você não tá parecendo a Nick, você precisa ser a Nick, não sei o que lá. Ela olhou pra ele e falou: eu não sou a Nick. E voltou a... Nisso ela levanta e vai pra sombra. Lembra que eu falei que na sombra a cara dela dá umas bugadas? Então ela ficou lá na sombra e ele falou: meu Deus, você tá me assustando, o que é isso? O que tá acontecendo? E daí ela começa a dar uns gritos, começa a brigar com ele, a voz dela começa a ficar meio demoníaca assim. Ele diz: então Nick, faz o seguinte, dorme ali na cama. Então ela pega, pum, sai e fala assim: tá bom, vou dormir na cama. Chega na cama, gente, ela acha que deve ter quebrado tudo, que dá uns barulhos, tipo, no quarto. E ele assim: caralho, onde foi que eu me meti? O que tá acontecendo? E daí ela volta: se eu dormir sozinha, as coisas vão começar a ficar muito frias. E daí ela começa a dar, tipo, um discurso demoníaco assustador. E vai ficar tudo muito frio e eu vou começar a sentir areia nas minhas mãos. E da areia das minhas mãos, tudo vai começar a ficar silencioso. Mesmo que esteja silencioso, vai ficar mais silencioso. E eu vou ficar sozinha e não vai sobrar nada, sei lá. Ela começou, tipo, como se ela tivesse sentindo, tipo, um rolê meio vida após a morte, assim, tipo, como se ela tivesse morrido. E daí ele fala: meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tudo bem, amor, eu vou dormir com você. E daí eles foram dormir. No que eles estavam deitados, ele recebe uma mensagem no celular dele. Uma notificaçãozinha, assim. Ele olha essa notificação, é a Sarah mandando assim: eu tenho que te contar umas coisas. Vamos se encontrar? Vem me encontrar. E ele fala: não rola eu te encontrar, né, bebê? Bebezete, moranguete, não rola eu te encontrar. E daí ela diz: tá, então vou fazer o seguinte, eu vou ir de carro aí na frente da sua casa, e daí você só sai, porque eu preciso muito conversar com você. E daí ele fala: tudo bem. Então nisso ele levanta pra sair do quarto. No que ele levanta pra sair do quarto, ele começa a ouvir a Nick. E a Nick fala assim: Bear, me mata. E daí ele fala: quê? E daí ela diz: sou eu sou a Nick, por favor, me mata antes que ela acorde. E daí ele fala: meu Deus, mas ficar comigo é tão ruim assim. Tipo, humano, a mina possuída pelo demônio do quinto dos infernos, e ela assim: nossa, mas é tão ruim ficar comigo. E daí ela falou assim: Bear, eu nunca fiquei com você, por favor, me mata, eu tô implorando, por favor, antes que ela acorde, não sei o que lá. E daí ele só vai embora e ignora a Nick, e a Nick fica chorando assim, tipo, um choro de tristeza, sabe? E ele vai embora para encontrar a Sarah no carro na frente da casa dele. Então, ele entra no carro, fica um clima mais de boa, ele começa a conversar com a Sarah, e daí a Sarah fala: cara, o que tá rolando com a Nick? Tipo assim, né? E daí ele diz: o pai dela tá com câncer. E daí a Sarah fala: ela nem tem contato com o pai dela, ela nem gosta do pai dela. Da onde tu tirou isso? E daí ele falou: ela me contou. E daí ela ficou: como assim? Eu não tô entendendo. Essa menina tá com os parafusamentos, ela deve estar, tipo, passando por um trauma, tem coisas estranhas acontecendo. E daí a Sarah também falou: eu não queria te contar isso, mas eu acho que eu vou ter que contar. Eu acho que ela tá meio ali tirando uma vantagem de você. E o Ian também acha. Porque ela e o Ian ficaram por 2 anos seguidos. Eles terminaram faz pouco tempo. O Ian já sabia que você meio que gostava dela. E agora ele acha que ela tá fazendo isso só pra fazer ciúmes pra ele. E daí nisso, fica aquele clima meio assim. E daí ela fala: mas não tem problema. Quer saber? Eu tava na sua esquerda. E daí ele fica: como assim?
Como assim, minha? Você tava na esquerda. E ela fala, você lembra da festa? Você teria que me beijar. Gente, no que ela fala isso... Gente, no que ela fala isso, vem a Nick do quinto dos infernos, quebra a janela do carro dessa desgraçada, dessa puta safada, pega um tijolo, bota assim um tijolo na frente da cabeça dela, segura aqui nos cabelos dela, pá, pá, pá no tijolo, gente. Acho que pelo menos umas 30 vezes a gente vê isso acontecendo em primeira mão. Ela literalmente destrói a cara da Sarah Talarica, entendeu? Pra Talarica isso aí é pouca coisa, entendeu? Eu acho que não teria tanto problema. Não, mas daí ela vai lá, arrebenta a cara, gente, não sobra nada, sobra um olho pra contar a história, uma unidade de olho. E o Bear olha assim, desesperado, e ela vai pro lado dele e fala, calma, amor, é tudo culpa sua, porque você deu trela pra ela, mas não tem problema, agora você vai ter que me ajudar a esconder o corpo, tá tudo bem, a gente vai passar por isso junto, respira. Ela fala, respira, e daí ele vai lá, ajuda ela, tipo, desovar o corpo lá num canto, sei lá, e daí ela fala, ó, amor, pode ir pro carro e me espera no carro que daqui pra frente eu dou um jeito, sei lá. Acho que ela ia, sei lá, enterrar, não sei o que ela ia fazer. Então, o Bear vai para o carro, e nisso que ele tá no carro, ele, tipo, meio se desespera. Lembra que eu falei que a Sarah tava esperando uma última carta pra ver se ela ia ser aprovada na faculdade? Então, ela ia abrir essa carta junto com o Bear e tá no carro dela. Então ele abre a carta, ele viu que ela ia ser aceita na faculdade dos sonhos dela. E ele tem tipo um mental breakdown, assim, ele surta completamente. E depois disso, ele vai para aquela loja mística onde ele comprou o One Wish, não sei o que lá. Ele chega lá desesperado, cadê o One Wish, não sei o que. E o cara, não sei, a gente nunca vendeu isso, não sei o que lá. E ele fala, meu Deus, como assim, não sei o que. E daí o cara fala, é brincadeira, meu mano, tá aqui na frente. É só porque você tá sendo muito, muito malvado, você tá sendo grosseiro, pode ser grosseiro. Fala aqui direito comigo. Eu, hein? E daí ele fala, cara, é o seguinte, eu tô numa merda desgraçada, não sei como é possível que você venda isso aqui, mas agora eu preciso que você quebre um desse e faça um pedido para quebrar o meu pedido. E o mano da loja fala, cara, eu já fiz meu pedido e você só pode fazer um pedido. Então não tem como eu te ajudar, você vai precisar levar esse negócio pra outra pessoa poder te ajudar. Então o Bear compra um e vai correndo pra casa do Ian. Chegando na casa do Ian, ele meio que explica tudo por cima e ele fala, cara, eu preciso que você quebre isso aqui e peça que eu nunca tenha feito um pedido no One Wish, não sei o que, por favor, eu tô desesperado, não sei o que fazer. E daí o Ian fica assim, meu, nada a ver, de onde tá tirando isso, cara, a menina lá tá nervosa porque o pai dela tá na merda, e não sei o que lá, e daí ele, não, cara, é verdade, por favor, me ajuda. E daí o Bear vai lá, quebra o negócio, quando começa a tocar a musiquinha ele diz, Ian, tu só precisa falar, eu desejo que o Bear nunca tenha feito um pedido. Nisso, o Ian olha e fala, eu desejo $1 bilhão. Gente, vai tomar. Gente, vai tomar no cu. Gente, esse Ian também vai se fuder, esse Ian, caralho. Vai se fuder esse Ian. Gente, se uma pessoa aleatória na rua vem com uma caixinha tocando música e fala assim, ó, fala isso aqui, eu falo isso aqui. Gente, caralho, foda-se que tu não acredita. Chega uns momentos que você faz qualquer coisa, entendeu? Meu Deus, ele pediu $1 bilhão. Gente, começou a cair dinheiro do céu, assim. Dinheiro do céu. Dinheiro pra caralho, assim, meu Deus, é verdade. Gente, nisso, parece que o Bear vai morrer, porque o Bear cai de joelho assim, ele fala, meu Deus, agora fudeu, não tem o que fazer, gente. Agora fudeu. Ele pega, ele vai correndo pra casa dele. Quando ele chega lá, ele entra na casa, está simplesmente o corpo da Sarah jogada assim num canto, ela tá tipo pelada assim, com a cabeça tudo fodida. Ele olha e pensa, caralho, que porra é essa? Ele olha pra trás, tá a Nick usando a roupa da Sarah, fumando, tipo, ela se desenhou as tatuagens da Sarah, e ela tá tipo assim, chorando, porque tu não quer, porque tu não me ama, porque tu quer ficar com ela, e blá 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 blá. E gente, a partir daqui é um desespero, porque eles estão assim, eles estão batendo boca, porque tu não me ama, eu te amo, sei lá. Nisso, o Ian bate na porta. Cara, eu tô bilionário, isso é verdade, não sei o que lá. A Nick pega e dá um tiro no Ian. Pum, matou o Ian. Tá? Agora, nesse momento, vivo só tem o Bear e a Nick. E daí ela vai pra cima dele, ele senta no sofá, ela tá em cima dele, ela vomita nele. Ela fala assim, fala que me ama. Ele fala, eu te amo.
Nick, eu amo você. Eu amo você, Nick. E dela, ai, tá bom, que bom que você me ama. Ela deitou assim no peito deles, eles estavam se abraçando, assim, uma coisa bem romântica. Daí, nisso que eles estavam se abraçando, ele tava já, tipo, caralho, o que eu vou fazer? E daí, eu te amo, eu te amo. E ela, eu também te amo, você é o amor da minha vida, não sei o que lá. Ele levanta, ele se tranca no banheiro, ela começa, pum, pum, pum. Abre, não sei o que lá. A gente, ela surtando, quebrando quase a porta. Ele pega a arma pra se dar um tiro. Ele se olha assim no espelho, ele não consegue. Então ele abre, ele vê os remédios que o gato dele tomou, né? Então ele pega, toma um monte de remédio. E a gente sai esperando acontecer alguma coisa, a gente vê, do nada, pum. Ele lobotomiza. Do nada ele lobotomiza. No que ele lobotomiza, ele sai. Ele tá super feliz. Ele olha pra Nick, a Nick olha pra ele, eles sorriem, eles se abraçam, eles ficam meio de dengo, assim. Daí eles estão, ai meu Deus, eu sabia, amor, eu sabia que você ia voltar pra mim, não sei o que lá. E daí eles estão todos nesse romance, Nisso que eles estão nesse romance, vai baixando a câmera, o Bear cai de joelho, assim. Tipo, né, porque ele tomou um monte de remédio. No que ele cai de joelho, a gente vê o Make-A-Wish quebrado, ou seja, a Nick comprou o Make-A-Wish e desejou que ele também estivesse, sei lá, obcecado com ela e coisa e tal. E daí, ela pega e ele vai pro sofá e, né, ele ali falece nos braços dela. Ela chorando. Depois de 1 minuto chorando assim, ela está de novo, ela volta ao normal. No que ela volta ao normal, ela olha em volta, assim, todo mundo morto. Ela começa a gritar. No que ela começa a gritar, começa uma música. A câmera vai, mostra todo o estrago e acaba o filme. E, gente, esse foi o filme, assim. Eu achei bom, achei super legal o filme, assim, super divertido. É, tipo, um mistério meio terror. Eu achei legal que os personagens, eles são bem humanos, assim. Tipo, cara, eu consigo ver o que acontecendo com meus amigos, assim. Obviamente, sem o negócio, né, da magia do negócio. Mas, assim, a maneira que eles conversam é uma coisa bem jovem mesmo, sei lá. Tipo, tudo faz bastante sentido. E é um terror sem ter muita desgraça acontecendo. Tipo assim, é só com ela gritando, só de tu ver o que tá acontecendo, tu já fica com medo, mesmo que não tenha nada muito bizarro aparecendo na tela. Assim, você fica realmente envolvido. É um filme bem curtinho, então é uma delícia de assistir, assim, ó, rapidinho, rapidex. Só que ao mesmo tempo não é um filme com grandes profundidades, né? Tipo, cara, eu não sei explicar, mas é uma sensação física, assim, de que realmente o filme não é profundo. E daí tu não fica muito por dentro, assim. É realmente um filme que você não se envolve. Você vê e você gosta, você acha legal. E eu achei a premissa super interessante. Mas é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijo pra vocês, tá bom? Tchau!